Você já ouviu a metáfora das emoções como passageiros em um ônibus? E você já imaginou que uma metáfora pode te auxiliar a manejar suas emoções? Não? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tanto a metáfora quanto como ela pode te ajudar na regulação das suas próprias emoções. Vem comigo! Olá, eu sou a Laura Bertolin, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu estou aqui e nas outras redes com o objetivo de compartilhar conhecimento e um pouco do meu dia a dia enquanto psicóloga clínica. Hoje eu decidi trazer uma metáfora sobre as emoções como passageiros em um ônibus, depois de ter percebido o quanto vocês gostaram de outra metáfora que eu já trouxe aqui antes, das emoções como ondas do mar. Então, o objetivo é mostrar para vocês maneiras de entender as emoções e, a partir daí, permitir que vocês entendam como a gente pode manejar as nossas emoções quando a gente se deparar com elas. E se você é psicoterapeuta, como você pode auxiliar os seus pacientes tanto a compreender as emoções quanto a compreender como manejar essas emoções. Então, vamos lá. Essa metáfora das emoções como passageiros em um ônibus é uma metáfora que eu gosto muito, porque aproxima muito a gente da realidade e traz coordenadas muito importantes no que tange manejo realmente das nossas emoções, regulação emocional. Essa metáfora consiste em a gente imaginar, imagina que as suas emoções elas são como passageiros em um ônibus. Você é o motorista desse ônibus, né? Então você está dirigindo esse ônibus e esses passageiros estão entrando. Você vai dirigindo e você vai buscando esses passageiros. Os passageiros vão chegando e alguns deles são muito contentes, trazem entusiasmo, bem-estar, alegria e eles tornam até a viagem mais leve, né? Seriam aquelas emoções que a gente entende como a felicidade, né? A alegria, por exemplo. Existem passageiros que tornam a viagem um pouco mais difícil, um pouco mais penosa. Então, seriam emoções como a raiva, a tristeza. E aí, essas emoções, elas vão entrando no ônibus. A gente nunca sabe exatamente qual emoção vem, mas elas vêm. E a gente só acolhe, né? A gente continua dirigindo enquanto motorista desse ônibus e a gente segue dirigindo, essas emoções seguem subindo, descendo quando elas chegam no ponto dela. Então elas sobem, fazem uma parte da viagem, em algum momento elas descem, e seguem a sua própria rota. E como motoristas, o que nós devemos fazer para lidar com esses passageiros, né? Como nós devemos manejar esses passeios? Primeiro, o reconhecimento desses passageiros. Reconhecer quem são essas emoções que estão chegando. Então, é uma raiva, é uma tristeza, é uma ansiedade, é uma alegria? Conseguir nomear essas emoções, isso é importante. A aceitação. A aceitação de que esses passageiros chegaram, né? Eles estão aqui e eles vão fazer parte dessa viagem. O terceiro passo seria compreender essas emoções, compreender por que essas emoções estão a bordo, qual é a função delas a bordo desse ônibus. Então, o que elas querem mostrar, por que elas surgiram, né? Então, qual necessidade elas estão atendendo. Então, tentar compreender essas emoções que estão a bordo dessa viagem. Também é necessário gerenciar essas emoções de forma efetiva. Tentar fugir, tentar ignorar, tentar evitar essas emoções, tentar jogar para, da janela do ônibus, não é essa a solução. Então, encontrar uma maneira de gerenciar, já que são passageiros que sim estão a bordo, inevitavelmente, como eu posso usar alguma estratégia para manejar essa realidade, para manejar esse passeio. Então, eu posso fazer uma respiração, eu posso conversar com alguém, né? Acessar minha rede de apoio, eu posso meditar, eu posso fazer um exercício físico, eu posso fazer várias coisas. E é aí que eu vou usar os meus recursos para gerenciar de forma efetiva essas emoções. E o último passo seria deixar ir. Lembrar que essas emoções, como passageiros em qualquer ônibus, elas têm o seu tempo. Então, elas vão chegar, em algum momento elas vão embora. Então, deixar que elas venham e deixar que elas vão, entendendo que
Isso é um processo natural que acontece. Então, sim, elas têm o seu tempo, mas elas também são temporárias. Se lembrar de que elas são passageiras ajuda a gente a conseguir manejar de uma forma mais efetiva quando essas emoções surgem. Então, vale lembrar que a gente, como esse motorista do ônibus, está realizando uma viagem e vai de vez em quando se deparar com altos e baixos, se deparar com passageiros indesejados, se deparar com um tempo maior que esse passageiro indesejado pode ficar. Em outros momentos, esse passageiro ele pode vir, dar um susto na gente, incomodar um pouco, tornar essa viagem um pouco mais difícil e depois ir embora. Então, isso permite que a gente enxergue o caráter temporário das emoções, que é algo que a gente perde muito quando a gente está em sofrimento. A nossa tendência quando a gente está em sofrimento é realmente de entender que essas emoções são o todo, né? Que é algo muito grande, que elas vão ficar por muito tempo, que vai ser muito difícil tolerar. Então, assim, a gente consegue se lembrar do caráter temporário delas e manejar o período em que elas estão aqui de formas, inclusive, mais efetivas do que geralmente a gente faz. Então, essa é a metáfora das emoções como passageiros em ônibus. Espero que tenha feito sentido para vocês. É uma metáfora que eu gosto muito de psicoeducar os pacientes, tanto porque demonstra esse caráter temporário das emoções, quanto porque mostra que, sim, a gente vai receber vários visitantes, eles nem sempre vão avisar, mas a gente tem formas e formas de manejar isso, né? A gente pode escolher a melhor maneira de gerenciar esses passageiros a partir do momento que eles já estão aqui com a gente. Porque muitas vezes a gente se engaja em estratégias que são disfuncionais, estratégias que não são efetivas para manejar essas emoções, que na verdade engajam a gente em mais sofrimento. Então, a depender da estratégia que eu usar, vai ser muito mais difícil estar com esse passageiro ao longo dessa viagem. Se eu utilizar outras estratégias que podem me auxiliar, eu posso, no final das contas, aprender a conviver com esse passageiro indesejado o tempo que ele ficar ali. Entendendo, inclusive, que ele não vai ficar por muito tempo. À medida que eu aceitar, que eu consiga usar estratégias efetivas para manejar isso, que eu buscar compreender também a sua função, muitas vezes a sua função positiva, porque existe. Então, é muito importante a gente seguir esses passos, inclusive para poder criar um outro olhar sobre as emoções. Então, é por isso que eu gosto bastante de usar metáforas com os pacientes e de entender as emoções como metáforas, inclusive porque, se a gente entende esses passos, a gente consegue manejar essas emoções de forma muito mais efetiva. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se tiver feito, me contem aqui embaixo. Não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal.